Olá pessoal do YouTube, eu sou o Lauro Ferreira, sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Ciências Naturais da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a UENF, e a minha linha de pesquisa é Bioorgânica e Bioinorgânica. Esse vídeo ele faz parte da disciplina Natureza, Estrutura e Propriedades da Matéria, que é lecionada pelo professor Dr. Sérgio Luiz Cardoso. E nele eu vou falar um pouco sobre as técnicas de determinação de pressão atmosférica. Vamos lá? Bom, pessoal, vocês lembram qual a definição de pressão? Bem, pressão é a força exercida em uma determinada área. Pressão atmosférica é a força exercida pelo peso do ar em uma determinada área. Como, por exemplo, nessa imagem que eu estou mostrando aqui para vocês. Nós temos a superfície no alto de uma montanha e temos a superfície de um lago. No alto de uma montanha, nós temos uma menor quantidade de ar sobre a superfície dessa montanha. Logo, nós temos então um menor peso, uma menor pressão. Agora, na superfície do lago, nós temos uma coluna de ar maior acima dessa superfície. Então, essa coluna de ar vai exercer um maior peso sobre a superfície desse lago, logo, uma maior pressão. Bem, a pressão em qualquer nível da atmosfera pode ser considerada como o peso do ar por unidade de área acima dessa elevação. Como nessa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês. Nós temos a superfície, nós temos uma altura de 12 km acima da superfície e uma altura de 50 km acima da superfície, certo? Em alturas maiores, há menos moléculas de ar do que em alturas menores, logo, nós temos então menor pressão. Como, por exemplo, numa altura de 50 km da superfície, nós vamos ter uma menor coluna de ar acima dessa altura, logo, menor pressão, né? Nós temos ali 1 milibar. Agora, a 12 km, nós vamos ter uma coluna de ar um pouco maior acima dessa altura. Então, a pressão vai ser um pouco maior, cerca de 100 milibar. Agora, na superfície, nós temos uma coluna de ar ainda maior, que vai exercer uma pressão ainda maior sobre essa superfície. Então, nós vamos ter uma pressão ali de 1000 milibar. Bom, mas qual a unidade da pressão? No Sistema Internacional de Unidades, no SI, a medida de pressão é o Pascal, em homenagem a Blaise Pascal. 1 Pascal é a força de 1 Newton agindo sobre uma área superficial de 1 metro quadrado. Existe também o bar, que é uma unidade de pressão que descreve a força sobre uma dada área, onde 1 milibar equivale a 100 pascals. A comunidade científica em geral ela adota o quilopascal como unidade de pressão, onde 1 kPa equivale a 10 milibar. Existem também as unidades ATM, referente a atmosferas, e milímetro de mercúrio, referente a Torricelli, que nós vamos comentar um pouco mais lá na frente. O valor da pressão atmosférica padrão ao nível médio do mar é de 760 milímetros de mercúrio, que equivale a 1 atmosfera e que equivale a 101,325 kPa. Vale ressaltar, gente, que a pressão atmosférica ela não é constante, ela vai variar de acordo com a altitude do local, como eu comentei com vocês. Numa praia, por exemplo, ao nível médio do mar, nós temos 760 milímetros de mercúrio, 1 atmosfera. Agora, em localidades situadas no alto de montanhas, nós temos uma pressão, né, bem menor, porque como eu comentei com vocês, a quantidade de moléculas de ar ali, o peso do ar atuante sobre aquela localidade, sobre aquelas montanhas, vai ser menor, por isso, menor a pressão. Certo, mas como medir a pressão atmosférica? Nós vamos falar agora sobre o método desenvolvido por Evangelista Torricelli. Ele foi um físico e matemático italiano, mais conhecido pela invenção do barômetro. O barômetro é um instrumento científico utilizado em meteorologia para medir a pressão atmosférica. Existem 2 tipos básicos de barômetro, os barômetros de mercúrio e os barômetros aneroides, ou metálicos. Barômetros de mercúrio. Bom, como que Torricelli fez o experimento dele? Ele pegou uma coluna de aproximadamente 1 metro de altura, colocou mercúrio em seu interior, pegou a parte aberta da coluna e verteu em um recipiente contendo mercúrio. Ele observou o seguinte:
que gerou ali na coluna uma região de vácuo, chamado de vácuo torricelliano. Em seguida, nós vamos ter a altura ali da coluna de mercúrio, dentro da coluna de 1 metro. E vai ter também a pressão exercida pela coluna de mercúrio no líquido do recipiente, que é mercúrio. E vamos ter também a ação da pressão atmosférica externa àquela coluna, que também vai estar exercendo uma pressão ali sobre aquele líquido de mercúrio do recipiente. E ele concluiu que, quando atingia o equilíbrio, esse sistema atingia o equilíbrio, a altura da coluna de mercúrio ela era proporcional à pressão atmosférica do local. E ao nível médio do mar, ele observou que a altura da coluna de mercúrio era de 760 milímetros. Logo, ele concluiu que, ao nível médio do mar, a pressão atmosférica equivale a 760 milímetros de mercúrio. Aqui eu trouxe para vocês a imagem de um barômetro de mercúrio mais atual. Os barômetros aneroides ou metálicos. Os barômetros aneroides, como esse daí, olha, que eu estou mostrando para vocês, eles foram inventados um pouco depois, em 1843. Ele é formado por uma pequena caixa de metal fechada, a vácuo e funcionando sem nenhum líquido. A câmara ela comprime-se quando a pressão aumenta e ela expande-se quando a pressão diminui. Esses movimentos aí de compressão e expansão, eles são transmitidos a um ponteiro, que vocês estão vendo aí, sobre um mostrador que está calibrado em unidades de pressão. Eles são mais portáteis do que os barômetros de mercúrio, porém não são tão precisos quanto os de mercúrio. Bem, esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar os sininhos de notificações para ficarem por dentro de todas as novidades. Muito obrigado a todos e até a próxima!